E sejam muito bem-vindos a mais um episódio diretamente aqui de Belarus. Muito chuvosa hoje essa cidade, aqui que estou no sudeste do país, estou em Gomel. Hoje me acompanhe em um vídeo cheio de história e também sobre detalhes da política e questões militares. Afinal, a partir dessa região que também foi possibilitado o ataque à Ucrânia por parte dos bielorrussos aos russos, ou seja, eles deram passagem. Mais detalhes sobre isso eu conto nesse vídeo, além de mostrar essa cidade, que é a segunda maior do país, 500 mil habitantes, e um pouco mais da cultura, um pouco mais das questões soviéticas. Acaba sendo até repetitivo, mas eu sei que vocês gostam, afinal não é todo mundo que vem aqui nessa região de tão difícil acesso. Assista o vídeo até o final, deixe seus likes, seus comentários, isso ajuda sempre o canal a crescer. E como toda boa cidade soviética, nós teremos na região mais próxima à estação de trem um grande hotel antigo. Ali atrás tem o Hotel Gomel e também alguns prédios governamentais e também outras regiões da cidade que são voltadas à cultura. Aqui, por exemplo, tem a Filarmônica. Muitas dessas cidades têm o Teatro Nacional, tem algum tipo de teatro municipal, melhor dizendo, né? Afinal estamos numa cidade um pouco menor, mas a gente já vê que a estrutura ela acaba sendo bastante semelhante às outras localidades. E essas avenidas grandes aqui até me lembram um pouco São Petersburgo, me lembram um pouco Volgogrado, todas essas outras cidades que eu já mostrei aqui para vocês no canal e que obviamente seguem o mesmo estilo por ter sido o mesmo governo. Bom pessoal, a chuva é algo chato em todos os lugares quando queremos conhecer uma nova cidade, mas aqui mesmo com esse tempo ruim, foi tranquilo sair pelas ruas de Gomel e ver um pouco do centro histórico da segunda maior cidade de Belarus. Pelo que eu vejo nos comentários, muitos de vocês estão gostando dessa cidade e desse novo estilo nos vídeos, então já aproveito para agradecer a cada um de vocês pelo carinho demonstrado. E uma coisa que eu admiro desses países, obviamente não é o sistema político, mas é o sentimento de orgulho nacional. Eu não vejo como isso pode ser tão maléfico. Obviamente que de forma exagerada é sim um problema, mas em tantos países da Europa, a Alemanha, a França, o Reino Unido, a Itália, você não vê mais as bandeiras nacionais expostas em qualquer lugar, apenas em épocas esportivas, como a Eurocopa, Copa do Mundo, etc. E aqui na Bielorrússia, Rússia, Cazaquistão, outros países de viés mais autoritário, tem esse orgulho nacional mais preponderante. Muitos dos países de democracia liberal ocidental veem esse aspecto de evocar os valores nacionais como negativo, mas na verdade é apenas um aspecto para você lembrar de onde você veio, né? Lembrar todo o percurso feito. Então eu realmente sinto falta de ver mais bandeiras nacionais em países da Europa Ocidental, mas aqui realmente a abundância impressiona. Andando numa avenida qualquer, você vê uma bandeira a cada 100 metros mais ou menos. É realmente interessante esse aspecto também. A Bielorrússia é um dos países com um passado mais trágico dentro da Europa, principalmente se nós pensarmos que a dominação estrangeira ela foi constante e os bielorrussos, de maneira semelhante aos ucranianos, sempre foram minoria dentro do seu território. Bielorrússia ou Belarus, ele vem do termo Rússia branca, né? Beli em russo branco, a cor branca, e Rus é uma referência ao Kievan russo, ou os Rus, simplesmente, né, os russos, os povos eslávicos, que tem o seu início aqui no século IX, mais ou menos, depois de Cristo, no final do primeiro milênio. Então essa cidade também ela data do final do primeiro milênio, ou seja, lá perto do ano 950, ano 1000 mais ou menos. E nós temos aqui o desenvolvimento dos povos eslavos, mas depois o domínio dos lituanos, dos poloneses, dos suecos no território da Bielorrússia, do Império Russo, obviamente,
além, é claro, da Alemanha nazista até a reconquista, se assim podemos dizer, dos eslavos por parte do Exército Vermelho da União Soviética. E é exatamente por conta desse passado trágico que muitas cidades não têm características arquitetônicas antigas que datam antes da Segunda Guerra. Inclusive, muitas cidades não têm nem prédios que datam antes da Primeira Guerra, né? Que é assim chamado de arquitetura pré-revolucionária, em uma clara menção à Revolução Russa de 1917. E Gomel é uma cidade que mais de 80% foi destruída por conta das guerras mundiais e que o número de edifícios pré-revolucionários, mais do estilo clássico, é quase zero. Portanto, você sempre vai olhar para todos os cantos, ou edifícios soviéticos stalinistas, ou da época do Khrushchev, ou da época do Brezhnev, ou até mesmo mais recente, apesar de que cidades mais pobres não tinham o dinheiro para reformar esses prédios ou construir novos prédios, então acabam remodelando prédios antigos. E aqui nós temos um belo exemplo de uma das bibliotecas soviéticas, realmente também muito bonita aqui, ó, no estilo bastante clássico. Essa que deve datar também do pós-guerra. Que é engraçado, né, que você vai fazer fotos de edifícios comuns, né, tira a câmera ou até mesmo monta o tripé e todo mundo fica te olhando com um olhar assim, fumegante, porque como já se viu tirar fotos aqui, né, algumas pessoas não entendem, principalmente as mais velhas ficam te encarando, os mais novos nem ligam, mas é algo relacionado exatamente a atividades, entre aspas, suspeitas, por mais inocente que seja. Uma biblioteca, uma filarmônica, tirando foto na frente de um edifício qualquer, né? Não é de nenhuma instalação militar ou nenhum órgão governamental super importante, mas as pessoas não entendem porque realmente na cabeça delas tudo que é relacionado com foto, relacionado com vídeo, tem a ver com a espionagem, pelo menos aqui, onde as liberdades de imprensa, de expressão são extremamente restritas por conta do governo ser o mesmo há 30 anos. Então a gente vê que são essas diferenças culturais, diferenças de mentalidade. Obviamente que ninguém mexeu comigo, até agora não tive problema nenhum, mas na fronteira eu já contei para vocês a história. Não foi nada fácil entrar aqui, mesmo tendo um passaporte de um país amigo, que é amplamente aceito e que não é visto como uma nação hostil aos bielorrussos. Então a gente vê que ninguém aqui está acima das suspeitas, até mesmo quem é russo. Eu lembro na fronteira tinha um cara russo, também foi questionado, também foi averiguado. Então realmente a vida aqui segue outros padrões, né, de segurança e de vistoria sobre a sua pessoa, quem você é, o que você quer fazer, etc. Falando um pouquinho da história, Gomel foi fundada no final do primeiro milênio por tribos eslavas, aqui às margens do rio Soj. Apesar de ser uma cidade constantemente atacada por diversos povos e ter ficado de fato sob o domínio de outras civilizações ao longo da história, sempre foi uma localidade de forte caráter eslavo. Lembrando a todos que os eslavos são um dos maiores grupos étnicos e linguísticos dentro da Europa, que inclui os russos, ucranianos, bielorrussos, poloneses, tchecos, eslovacos, eslovenos, croatas, sérvios, búlgaros, montenegrinos, macedônios do norte e bosníacos, além de outras etnias minoritárias. Mesmo com muitas diferenças entre si, possuem muitos aspectos semelhantes em suas histórias e línguas, e são extremamente importantes como um grupo para a identidade cultural de todo o continente europeu. Atualmente, independentemente das diferenças político-ideológicas, são todos irmãos no aspecto cultural. E na União Soviética, depois do cinema, dos filmes, um dos maiores pontos de entretenimento da população era exatamente o circo.
E você vai conseguir observar em muitas cidades da antiga União Soviética essas estruturas que lembram discos voadores, estruturas bastante futuristas, que é onde eram os circos municipais. Então, se uma cidade tinha um circo, era uma cidade importante, uma cidade que era obviamente mais populosa, aqui 500 mil de habitantes. Obviamente que isso foi crescendo ao longo das décadas, mas ter um circo é um sinal de status dentro da União Soviética. Isso daí eu já pude observar em Kiev, também acho que em Minsk tem uma, e aqui em Gomel o circo é bem bonito, parece mesmo um disco voador. E até hoje muitos deles continuam funcionando e atendendo a população. Então as opções de entretenimento estavam sempre ligadas ao cinema, obviamente que só filmes soviéticos ou de países alinhados à União Soviética. Depois o circo e também o teatro, as filarmônicas municipais, já que a cultura era algo bastante incentivado, obviamente que com muita censura, mas de certa forma acessível a todos e fazia parte da vida cotidiana da população soviética também. A gente não pode esquecer que estamos também muito próximos ainda da fronteira com a Ucrânia. Isso diz respeito a dois aspectos históricos muito relevantes nos últimos anos. O primeiro deles é que Gomel foi uma cidade extremamente afetada pela radiação de Chernobyl depois do acidente em abril de 1986. Então aqui também as pessoas sentiram aquele efeito, algumas tiveram que deixar suas casas, obviamente que não na mesma proporção que Pripyat, que o norte da Ucrânia, mas a Bielorrússia foi extremamente afetada. Muitos dizem que até cerca de 70% de toda a poeira radioativa atingiu a Bielorrússia e não outros países, não a própria Ucrânia ou a Rússia, enfim. E exatamente por isso que um dos centros de estudo sobre a radiação também é presente a essa cidade, por ter sido uma daquelas que mais sofreu proporcionalmente com essa terrível tragédia. Outro ponto é que, por estar próximo da fronteira da Ucrânia e não muito longe também da capital da Ucrânia, a cidade de Kiev, nós temos que essa fronteira é extremamente militarizada e foi utilizada pelos russos como um caminho de passagem até o norte da Ucrânia, até as cidades de Irpin, Bucha, entre tantas outras bastante destruídas, que eu mostrei para vocês aqui na série ucraniana. Aí há uma questão de dissonância sobre a análise militar, se os russos de fato desistiram de entrar em Kiev ou se eles simplesmente acabaram vendo uma resistência que não esperavam nas outras cidades e acabaram recuando para poupar as suas tropas. O fato é que a capital Kiev, 2 anos e meio praticamente depois do início do conflito, continua ainda sob controle ucraniano, sob o controle do presidente da Ucrânia aliado ao Ocidente, enquanto que os russos fazem ganhos constantes, mas de cidades muito pequenas na região mais ao leste, principalmente agora o Oblast de Donetsk. Não sabemos ao certo se o objetivo dos russos é apenas dominar, invadir esses 4 territórios que foram de fato anexados pela Constituição russa nova, né? Anexados legalmente, eu digo, né? Na visão dos russos, em 2022, ou se é apenas uma estratégia para mostrar fraqueza e depois avançar ainda mais. O fato é que essa guerra está sendo muito difícil para os ucranianos, também muito difícil para os russos. São centenas de milhares de mortos em ambos os lados, contando os militares, além de tantos civis que deixaram suas casas. Enfim, uma tragédia humanitária completa. E aqui a Bielorrússia, por ser aliado aos russos, acaba sofrendo sanções por tabela e também impossibilitando a entrada militar, o estabelecimento de bases militares russas aqui na fronteira, bem próximo das cidades importantes do norte da Ucrânia. É um aspecto importante para relatar apenas o factual aqui para vocês. E apenas como caráter de curiosidade, a última vez que eu vim para Belarus, a primeira vez que eu vim para cá, acho que foi no ano 2018, eu cruzei exatamente essa fronteira que hoje é fechada e extremamente militarizada, a fronteira entre Ucrânia e Bielorrússia. Eu fui de um ônibus de
Kiev até Minsk, mais ou menos 9 horas, 10 horas de viagem, com todas as paradas. Uma delas era inclusive aqui em Gomel, mas na época eu não desci do ônibus para ver a cidade. E naquela época era bastante fácil, inclusive os ucranianos tinham facilidades para passar a fronteira. E como eu pude ver agora, eles são considerados também inimigos, considerados presenças hostis e passam pelo mesmo processo de interrogatórios como passam os outros estrangeiros, a exemplo de mim mesmo, que tive algumas horas esperando lá na fronteira, muitas perguntas, o celular vistoriado, etc. O protocolo deles, se eu concordo ou não com essa invasão da privacidade, isso pouco importa, porque eu que escolhi vir aqui, eu sei das regras, eu sei da situação política do país, então eu tenho que me adequar às regras, por mais que elas pareçam absurdas. Caso contrário, seria melhor ficar em casa ou ir para um destino mais fácil. Então as minhas escolhas, obviamente, que refletem a dificuldade que eu vou ter no caminho, e isso faz parte do jogo. Visitando mais de 100 países até agora, muitos países foram assim, e a vida que segue faz parte da jornada. E eu entrei aqui agora no Museu das guerras dessa região, né? E essa foi uma região extremamente afetada. A gente tem que pensar, não está muito longe da fronteira da Rússia, não está muito longe da fronteira da Ucrânia, está num país que foi sempre dominado por potências estrangeiras, então tem as guerras antigas, com pequena menção, mas obviamente que a grande evidência desse museu é dada à Segunda Guerra Mundial e como essa região foi extremamente afetada, extremamente destruída e trouxe marcas a essa população, né? Então eu vou mostrar isso para vocês, muito interessante. O ticket custou por volta de, sei lá, R$9, R$10. Bem bonito, bem organizado, e as pessoas simpáticas, apesar de perceberem que o meu russo ele tem as suas dificuldades, mas tô tendo uma experiência muito boa aqui em Belarus em comparação com a primeira vez, onde as pessoas me tratam muito melhor, onde realmente você consegue ver um novo lado fora da capital. E a gente vê aqui, apesar de não ser uma cidade tão grande assim, a exibição dos tanques de guerra da Segunda Guerra Mundial, entre tantos outros aviões e helicópteros. Acho que esse helicóptero maior seja até da Guerra do Afeganistão, que é chamado do Vietnã soviético, né? Uma guerra que eles perderam de maneira vexatória, comparando, obviamente, a força dos dois lados, mais ou menos igual os Estados Unidos perderem frente ao Vietcong, que era muito inferior do aspecto militar. Mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. O que eu queria dizer é que essa constante memória, ela faz parte de uma questão afetiva para todas as pessoas, por conta de quase todos eles terem perdido alguém na guerra. Não podemos esquecer que Belarus ficou sob a ocupação nazista de 41 até 43, final mais ou menos de 43, alguns dizem. Então, se a gente for olhar toda essa opressão que aconteceu nesse território, além de tantos outros que morreram, são milhões e milhões por toda a União Soviética. A gente fala sempre entre 24 e 27 milhões de pessoas, entre civis e militares, e essa memória, mesmo 80 anos depois, ela é muito presente, ela vai continuar sempre sendo presente, não só por uma questão de importância histórica de fato, mas também por uma questão estratégica, política, para que esse aspecto seja aquilo que ligue o governo atual às pessoas, porque muitos acreditam que quando haja uma mudança, possivelmente no futuro, esses valores seriam esquecidos, seriam negligenciados, e aí um país mais liberal, mais aberto seria formado, e tantas outras pessoas não querem abandonar essa parte, assim como a gente vê na Rússia. Outros países fizeram uma revisitação histórica, se assim podemos dizer, até um revisionismo, na minha modesta opinião, como os países bálticos, como a própria Ucrânia, sobre realmente o papel soviético. Nós sabemos dos abusos em ambos os lados, mas o fato é que entre o regime nazista e o regime comunista da União Soviética, aquele dos soviéticos era menos tirânico, apesar de ambos serem tirânicos. É difícil a gente falar de aspectos absolutos quando tratamos
de ambos os lados com governos tirânicos, governos que acabaram, de certa forma, oprimindo de maneira cruel a sua população. Mas há quem faça essa comparação, alguns historiadores, e portanto aqui isso também é observado. Mas um museu muito bonito, apesar de pequeno, por um preço bastante acessível, você consegue ver esse aspecto militar super interessante e super importante para a história do mundo como a conhecemos hoje. Algo que vale mencionar, pessoal, é que indícios arqueológicos nos mostram que durante a invasão mongol-tártara no século XIII, a cidade de Gomel foi severamente destruída, mas conseguiu se reerguer nos séculos seguintes, principalmente durante o período que foi anexada pelo Grão-Ducado da Lituânia no século XIV e depois também como parte da comunidade polaco-lituana no século XV. Permaneceu sob o controle de lituanos e polacos até a partilha da comunidade em 1772 e a anexação dessa região ao Império Russo durante o reinado de Catarina a Grande, uma das maiores e mais conhecidas czarinas do finado Império. Algo interessante de se mencionar é que depois do Tratado de Brest-Litovsk, que contei para vocês no vídeo de Brest, aquele que formalizou a saída dos russos da Primeira Guerra Mundial, a cidade de Gomel fez parte do Estado ucraniano, na região de Chernihiv, por alguns meses, mas logo depois, durante a Guerra Civil Russa, foi ocupada pelo Exército Vermelho e mesmo com a grande resistência local contra os bolcheviques, os russos reprimiram as manifestações populares e asseguraram o poder. Ficou alguns anos como parte da República Socialista Soviética da Rússia e finalmente em 1926 foi incorporada à República Socialista Soviética de Belarus. Na década de 1940 já era um importante polo industrial da União Soviética com mais de 250 indústrias de diversos setores, o que fez a cidade atrair mais pessoas de outras regiões do país para se mudarem para cá. Assim como em toda a Belarus, a Segunda Guerra Mundial foi um dos momentos mais difíceis para a cidade, onde cerca de 80% da sua estrutura foi destruída e um êxodo maciço da população aconteceu, indo de uma população de 140 mil habitantes antes da guerra para menos de 15 mil pessoas depois. Apesar de todo esse drama, a gente vê que o período pós-guerra foi de grande reconstrução e de expansão do seu centro com a remodelagem de partes da cidade no estilo stalinista, fazendo com que na década de 50 já estivesse praticamente toda restaurada e com a retomada das atividades industriais. Então, pessoal, estou aqui na parte mais central da cidade. Vocês conseguem ver, acho que aqui é um dos principais teatros da cidade por conta de todas as coisas em cartaz, e do outro lado temos uma estátua de Lenin. Então é uma região bastante característica, bastante central. É agradável você andar aqui, apesar da chuva ser um pouco chata. É uma cidade bastante interessante você visitar, o Museu da Guerra também muito interessante. E aqui, por enquanto, nenhum problema com a polícia, com as pessoas reclamando de eu filmar. Eles olham estranho, mas ninguém de fato acaba vindo me enfrentar, ou vindo me falar alguma coisa, o que é sempre positivo se a gente pensar que estamos num país com liberdades extremamente restritas.
E você tem gostado desse trabalho? Eu peço por favor que deixe aqui o seu like ou qualquer comentário. Se puder também compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares. Isso é pouco para vocês no que diz respeito ao tempo, mas ajuda muito esse trabalho a chegar ao maior número de pessoas e fazer com que o canal também seja assistido por mais gente. Dá essa força que agradeço muito. E agora eu tô aqui em um dos maiores parques da cidade de Gomel, realmente muito bonito. Tem uma das principais igrejas aqui, que por dentro também é muito bonita, com essas cores azuis. E aqui a gente vê também outras pequenas capelas que tem a ver com a religião cristã ortodoxa. Afinal, depois do final da União Soviética, o reavivamento religioso como uma forma de expressar a identidade nacional e também fazer com que a política fosse diferente aqui, ou de certa forma até seguindo a mesma linha do presidente Putin na Rússia, ela se tornou parte fundamental do dia a dia. Então muitas pessoas frequentam as igrejas, principalmente as ortodoxas, e com isso a gente vê um aspecto do dia a dia bastante diferente daquilo que nós tínhamos durante a era soviética. Apesar das igrejas terem permanecido praticamente inteiras, desconsiderando o período da guerra, muitas delas não eram permitidas de se visitar, de se frequentar, de se fazer qualquer tipo de culto. Então as pessoas recuperaram esses valores que são tão importantes para os povos eslavos, principalmente russos, ucranianos e bielorrussos. E vocês sabem que a situação política aqui em Belarus ela é bastante peculiar em relação aos demais países da Europa. Muitos inclusive chamam o país da última ditadura da Europa por conta de, desde 1994, temos o mesmo presidente, que foi reeleito sempre com taxas absurdas assim na votação, né? 75, 80, 90%, o que é um grande indício de, obviamente, fraude eleitoral. Não estou confirmando nada, mas se a gente for olhar os países do mundo que também tem um sistema autoritário, as taxas do vencedor são parecidas, além do fato de muitos daqueles que fazem parte da oposição não poderem participar livremente. Os partidos que se colocam, obviamente, de maneira oposta ao governo atual acabam sendo punidos, acabam recebendo ameaças, além da própria imprensa, do judiciário também não ser independente, o que evita com que escândalos de corrupção ou outros problemas dentro do Estado sejam descobertos ou até falados para a população abertamente. O fato é que aqui muitas vezes ele foi criticado por conta disso, por conta das eleições últimas que tivemos, acho que 2020, novas sanções foram impostas, o país já acabou se acostumando com essa situação, assim como a Rússia também já se acostumou com as várias sanções. E quando em 2012 questionado sobre se de fato ele era um ditador, ele respondeu a todos: melhor ser ditador do que ser gay, falando como se todos os europeus, todas as democracias abrissem espaço para esse tipo de postura, esse tipo de conduta dentro da sociedade, né? Das questões relacionadas aos LGBTs, relacionadas às minorias. Enfim, é uma fala muito polêmica que acaba sempre reverberando e mostrando o alinhamento da Bielorrússia com a Rússia em detrimento de uma postura mais ligada à União Europeia. Mas a gente sabe que até mesmo dentro da União Europeia, grande parte dessas questões mais identitárias, algumas questões ambientais, não são mesmo unanimidade. Então essas críticas muitas vezes mostram um desconhecimento de como funciona a União Europeia, como funcionam os outros países, mas de maneira geral a população aqui também não está muito preocupada com a política, é algo distante da realidade de cada uma das pessoas, que acaba muitas vezes querendo só seguir sua vida, seu trabalho, sua família, conviver da mesma maneira como
viviam seus avós, seus pais e seus filhos, vivem agora, querendo sempre um pouco a mais de dinheiro guardado, mas sem grandes mudanças, sem grandes ambições de fazer coisas diferentes. É uma visão parecida que a gente encontra também dentro da Rússia em alguns momentos, e que acaba sendo uma característica cultural de cada um dos povos. Não cabe a nós julgarmos todas essas características sem viver, sem saber como que é a realidade aqui. Passeando como um turista, como uma pessoa que faz vídeos, muitas vezes um viajante, muitas vezes a gente não tem a impressão correta do que é a realidade de um país. A gente sabe das dificuldades, mas não podemos afirmar com 100% de certeza. E Belarus é um país com muitas florestas, muito verde, principalmente nessa região fronteiriça com a Ucrânia e com a Rússia. Inclusive, esta região do sul da Bielorrússia e norte da Ucrânia foi extremamente afetada pela tragédia ecológica que trouxe também a explosão em Chernobyl. Então, grande parte daquelas árvores morreram, dos animais morreram, tantos outros que sobreviveram foram mortos pelos próprios soldados soviéticos depois, como uma maneira de impedir com que a radiação absorvida por aqueles animais pudesse se espalhar por outras partes do país, uma vez que os animais seguissem para outras regiões. Então a gente vê que realmente foi uma tristeza. Hoje é um pouco melhor a situação, obviamente que a radiação não está em níveis nem próximos do que já foi durante aqueles meses, aqueles anos, mas um parque realmente muito, muito bonito. E eu fico sempre imaginando como que deve ser aqui no inverno, todas essas árvores sem folhas, com aquela neve bastante alta e aquela escuridão, né? Então é um país que é gostoso de você visitar no verão, no final da primavera, mas nos meses de inverno e principalmente no final do inverno, quando começa a derreter a neve, fica aquela lama, né, completamente espalhada por todos os cantos, não é dos destinos mais agradáveis de se visitar, e para a população imagino que também não deva ser fácil, apesar deles já estarem acostumados. Saindo do parque, um almoço rápido de massa recheada com temperos locais feita no forno. E depois segui a pé até a estação de trem para continuar minha viagem até a próxima cidade. Bom pessoal, estamos aqui em Gomel, é bem próximo da estação de trem, onde vou pegar o próximo trem, espero que soviético, para Mogilev, Mogilev. Essa aqui é uma das maiores cidades também aqui, outra capital de um oblast dentro da Bielorrússia. E pelo que eu estava vendo, é um trem que vai daqui até São Petersburgo. Então há muitos trens que fazem o trajeto de cidades da Belarus até a Rússia. Mas obviamente que eu não posso cruzar essa fronteira. Esse é um aspecto que eu esqueci de falar para vocês. Por conta de uma união aduaneira que os dois países têm, não há um controle. E é exatamente por isso que estrangeiros não podem cruzar essa fronteira, porque daí você estaria entrando no país sem ter o carimbo, sem ter as questões oficiais, então isso seria problemático. Mas não vou fazer isso, eu entro para a Rússia em outras viagens, em outros caminhos, mas até Mogilev serão 3 horas e eu vou mostrando o trajeto para vocês. Por ser uma das maiores cidades do país, vemos que a estação aqui tem vários trens chegando e partindo para todos os cantos de Belarus e até mesmo para a Rússia. Tudo sempre muito organizado, muito fácil de entender, até mesmo para os estrangeiros, e também muito pontual. Mesmo sendo oferecido apenas um trem por dia para alguns destinos, o serviço é muito bom e compensa fazer essa viagem para aqueles que querem ter uma experiência mais autêntica e também mais barata. Bom, cheguei aqui, tenho que ir no vagão número 4, lugar 12, é tudo bem numerado e o bilhete foi barato, sempre por volta aí de uns 6 dólares, 8 dólares no máximo. Uma viagem longa, é bacana você experienciar isso também. Vocês podem ver mais um trem bem parecido com aquele que eu já fui da outra vez.
Muito interessante. Trem soviético aqui, ó. Também com as 4 camas, né? 4 poltronas. Eu fiquei na de cima dessa vez, são 3 horas, não sei se vou conseguir dormir. Mas eles são confortáveis, vem com essas almofadas, você pode pedir toalha, você pode pedir roupa de cama, já que esses trens fazem viagens longas de 12, 15, 17 horas. Então é muito interessante. Mais uma viagem de trem aqui nos trens soviéticos que eu gosto tanto e que são tão acessíveis, né? Apesar de demorados, são bastante baratos comparando com outros meios de transporte. Banheiro. Uma pia soviética, Soviet Sink, bem de metal. Vamos a Mogilev. Abraço a todos. Aqui vemos o roteiro com cada uma das cidades onde o trem para e os respectivos horários de chegada e o tempo da parada. Foi tudo mesmo muito pontual e muito respeitoso para com os passageiros, e isso posso falar até mesmo comparando com o caos que é muitas vezes o sistema de trens na Alemanha. E um desabafo para vocês: na Europa há sempre esses incentivos dos governos para que as pessoas usem cada vez mais trem, só que o trem continua sendo um meio de transporte muito caro na Alemanha, na França, na Itália, na Espanha. Então você acaba optando pelo ônibus ou até mesmo avião, às vezes isso é mais barato do que você pegar o trem entre cidades grandes, né? Entre as cidades pequenas, na região metropolitana, ainda o trem é melhor. Só que se a gente for pensar o estado que estão os trens, o tempo que muitas vezes eles demoram para chegar por conta dos atrasos e o preço, a competitividade no aspecto do conforto desses trens soviéticos é muito maior. Tem uma vez só por dia, mas é sempre o horário pontual de sair, o horário pontual de chegar em cada uma das estações. Todos os dias repetindo esse mesmo trajeto, custando muito pouco. Se a gente for pensar que um trajeto aí de quase 300 km sai por 6, 7 euros, isso é quase impossível. 300 km eu ir de Munique a Frankfurt por 6, 7 euros, por mais que demore também bastante tempo, né? Enfim, é só para vocês darem uma olhada como que são essas questões. Talvez Munique a Stuttgart sejam 300 km, mas de qualquer maneira eles ainda são muito subsidiados. Não sei se realmente são empresas que lucram alguma coisa no modelo econômico delas, mas é realmente interessante você ver que ainda funcionam, que levam as pessoas onde elas precisam ir. Talvez não seja o melhor dos mundos, mas com uma opção econômica é realmente fantástico, tanto aqui, tanto na Rússia, no Cazaquistão. Já peguei em diversos países essas cabines, depende muito com quem você vai dividir a cabine para saber se é boa ou não, mas acaba sendo uma experiência custo-benefício positiva. Depois de um pouco de descanso, chegamos finalmente em Mogilev, uma das outras grandes capitais regionais de Belarus e que mostrarei para vocês nos próximos episódios. Спасибо большое. До свидания. Parece para onde eu vou a chuva me acompanha, mas pelo menos hoje ela me deu um pouco de sol junto com chuva, né? Chuva com sol, sol com chuva, aí façam as rimas que quiserem. Mas realmente foi uma viagem agradável. Pude conversar um pouco com uma senhora que estava na minha cabine. Ela estuda engenharia civil aqui, estava falando um pouco sobre a realidade do país, falando sobre como ela espera do futuro e mostrou-se uma das apoiadoras do governo. A gente vê que assim como na Rússia o presidente Putin é super popular, apesar da gente não conseguir entender isso em muitos lugares do mundo, aqui com o presidente local é a mesma coisa. Então realmente é algo interessante que a gente vai conversando, vai melhorando o russo, vai se transformando em algo cada vez mais integrado com a cultura local, apesar de serem poucos dias. Mais uma cidade para mostrar para vocês agora em Mogilev. Essa é uma das 5 grandes cidades do país. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido coisas novas com esse vídeo e que continuem acompanhando todas essas séries do canal, deixando sempre os seus likes e comentários aqui embaixo. Espero vocês nos próximos episódios, desejo a todos um forte abraço e fiquem com Deus.